Olá, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre um calendário, né? Propor para vocês aí uma estrutura para que vocês treinem a sua discursiva. Muitos de vocês me procuram, professor, tudo bem, eu vi aqui seus vídeos, mas como é que eu posso me organizar? Então aqui é uma ideia, não existe uma única forma, né? Vamos ter que treinar aqui uma semana. O que é que eu posso fazer? Existem vários outros modelos, depois eu posso trazer outras ideias, mas aqui é uma ideia também que você pode quebrar aquela grande atividade, né? E sobretudo para quem está começando, em pedaços menores. Então, segunda-feira, o que é que eu posso fazer? Um banco de ideias. Eu vou escolher um tema atual, como a gente já viu, dá uma olhada no nosso vídeo aqui que a gente gravou, que a gente falou de IA, do meio ambiente, quais temas, possíveis temas quentes aí para 2026. E aí eu vou anotar esses problemas sociais relacionados ao tema. Então eu estou falando de IA, quais são os problemas que a IA pode impactar na vida da sociedade como um todo? Que consequências esses problemas podem trazer? Que soluções eu posso propor diante desse cenário? Então, eu tenho um problema que seria a perda dos empregos. E as consequências de se perder o emprego. Você pode criar pessoas que não têm condição de se sustentar, você pode aumentar a criminalidade, você pode fazer com que as pessoas fiquem com um problema mental, estressado, depressivo. E soluções que o Estado pode dar desde aquele começo do problema até o final. Então, trabalha isso com calma, cada um dos temas na semana, Então, na semana eu vou pegar um tema e vou trabalhar ele, Conceitos chaves dentro de uma proposta, de um tema, Desigualdade, a regulação, as políticas públicas. Sempre que eu estou falando de um problema, eu posso ter políticas públicas relacionadas a ele para tentar resolver. E aí, com o resultado disso aqui, o que é que eu vou ter? Um mapa mental simples para você usar em qualquer redação. Então, a ideia é você criar aqui rascunhos, estruturas que você vai poder usar. Então, quando eu estiver falando de IA, eu criei aqui um conjunto de vários problemas, várias consequências, várias soluções. Eu coloquei aqui duas como um ponto inicial, mas você pode trazer mais. E aí veja que você vai ter uma folha ali cheia de problemas. Dos problemas eu trago consequências, das consequências eu trago soluções. E muitas vezes eu consigo ver que uma solução se interliga com tal problema. Então você faz esse desenho, E aí a gente passa para terça-feira. Uma vez que eu fiz aquele meu primeiro rascunho, minha primeira estrutura, eu vou começar a escrever meu texto. Então o que é que eu vou pensar no começo? Uma introdução. Como é que eu faço uma introdução bem feita? Então você pode criar ali para aquele seu tema 3 introduções diferentes. Não é criar só uma, para que você veja caminhos, formas diferentes de fazer. Então eu posso trabalhar uma contextualização histórica. Quando eu estou trabalhando da questão da saúde, eu posso colocar que depois da Constituição de 1988, você teve a criação do SUS, e aí eu trago uma contextualização histórica da questão da saúde. Eu posso estar focado também na minha introdução com a questão mais atual. Então eu estou fazendo agora uma redação, então eu vou falar do problema da pandemia que acabou de acontecer no ano recente. Eu posso trabalhar também uma questão mais social, Então um problema que atinge toda a sociedade. Então apesar do SUS ser muito bom, ter um acesso a toda a população, mas você tem problemas ali, tem hospitais superlotados, demora de vagas. Então veja que eu crio 3 tipos de introdução para um mesmo texto. E o que é que eu quero que você faça aqui? É que você está treinando formas de escrever. É só um pedaço? É só um pedaço. Mas se você fizer isso várias semanas, você vai ver que vai ser fácil você escrever por um caminho ou por outro caminho, em qualquer tema que seja. Então veja, verificar o tema que foi apresentado, sem copiar o enunciado, se existe uma tese clara. E aí, como dica, uma introdução boa reduz muito o risco de nota baixa. Porque eu já usei ali minha introdução. Muitas vezes, quando a gente faz a correção individualizada, para vocês que querem um professor corrigindo, a gente tem esse pacote, nos procura, chama a gente lá no Instagram, e aí a gente vai dizer para você como é que funciona esse trabalho, mas a gente vai passar para você um tema, você vai escrever, vai mandar, e eu vou sugerir para vocês ali melhorias. E o que acontece muito são introduções que os professores ensinam nos cursinhos, aquela introdução quadrada, engessada, genérica, que não diz nada, apenas está copiando o que tem no comando. E aí você gasta 3, 4 linhas sem trazer nada demais. Eu sempre sou a favor de que use a introdução para já trazer dados, para já trazer informação, para já trazer um diferencial do seu texto para o concorrente. E aí na quarta-feira, estamos chegando ali perto do meio da semana, o que é que eu vou fazer? Começar a pensar argumentos para a banca. Então eu vou pegar daquele meu tema que eu tinha escolhido, que eu fiz uma introdução, e vou trabalhar agora a questão dos argumentos. Então eu posso fazer um parágrafo com foco social. O que é que eu chamo de foco social aqui? Eu estou falando da sociedade como um todo, da forma que aquele tema
atinge as pessoas, o seu modo de viver. E eu posso fazer um outro parágrafo com foco institucional do Estado. Como é que o Estado deve se comportar? O que é que o Estado traz de problema, de solução para aquilo? O que é o setor privado, institucional, traz para aquele assunto? Então você vai trazer ali um parágrafo social, um parágrafo institucional, ou mais um para o Estado, para que você comece a ver caminhos. Então veja que você trouxe 3 introduções, você pode trazer aqui 3 parágrafos, trabalhando diversas vertentes desse tema, e usar pelo menos, e aqui sempre tente fazer isso, um conceito técnico e uma relação de causa e consequência. Evitando o termo do eu acho. Você não está aqui para achar nada. Você está aqui para você construir um texto. E sempre que você usar um termo técnico aqui, muito cuidado para você não virar aquele aluno também que é o maluco dos termos técnicos. O cara de direito adora isso. Fica usando um bocado de termo em latim e não diz nada com nada. Eu acho que se você trouxer o texto, um tema relacionado a ele, então estou falando de saúde, né? Eu estou falando da IA, e aí eu trago um termo relacionado àquele assunto e explico como é que funciona. Né? Então eu estou falando de IA, eu vou falar do aprendizado em máquina, e vou explicar o que é aprendizado em máquina. Então você traz um conceito e explica muito sucintamente. Veja que você não vai dar uma aula sobre um conceito. E aí eu vou construir também a relação de causa e consequência daquele argumento que eu estou trabalhando, para que eu consiga demonstrar para o avaliador que eu consigo ver todo o encadeamento das ideias que estão sendo propostas. E aí, por fim, na quinta-feira ali, né, vou trazer uma conclusão, uma proposta para aquele meu texto. Então, sugiro sempre também criar 2 conclusões. Eu coloquei a separação aqui, FGV, FCC, VUNESP. Mas, no fundo, traga 2 conclusões. Não se preocupe tanto em ser objetivo ou analítica. Acho que no primeiro momento essa não é a nossa maior preocupação. Mas para cada tema que eu estou fazendo, eu vou trazer mais de uma conclusão. E nessa conclusão, tente não só retomar a tese, mas trazer solução. Trazer proposta de implementação de algo, de como mudar aquela realidade. Normalmente temas genéricos, temas de redação, são temas que requerem Você tem um problema e você pode ter daquele problema caminhos para serem seguidos. E aí a sua solução seria muito bem-vinda. Né? Em concurso, proposta simples é melhor do que uma proposta utópica. Cuidado com isso também para não ficar trazendo coisas de outro mundo, coisas muito diferentes. Concurso é um lugar onde a gente vai no meio. A gente não vai nunca, a não ser que você seja pedido, ficar assumindo lado e trazendo paixão para a coisa. Ah, eu adoro Bolsonaro, e aí eu vou criticar Lula. Ah, eu adoro Lula, eu vou criticar Bolsonaro. Não é isso que deve ser feito num texto. Vá pelo caminho tranquilo, passe seu concurso, ganhe seu salário, e aí você critica quem você quiser. E aí chegou a sexta-feira, vou pegar tudo aquilo que eu fiz pedaço, agora eu vou fazer diferente. Vou escolher um novo tema e vou escrever uma redação completa. Veja que eu treinei a fazer a introdução, a fazer o argumento, a fazer a conclusão. E agora eu vou trazer meu texto. Eu trago aqui ideias de tempo, 40 minutos para o nível médio, 60 minutos para o nível superior, mas você pode trabalhar no primeiro momento com 60 minutos ali para você fazer seu texto. Aqui é o texto completo, né? Você fazer o rascunho do texto. Nunca faça o texto todo e passe ele a limpo, como a gente fazia antigamente, né? Você vai fazer um rascunho, é uma estrutura, tópicos. E desses tópicos você vai escrever seu texto. Escreva sem parar, para corrigir, sem olhar nenhuma informação externa, é como se você estivesse fazendo a prova. Aí chegamos no final de semana, professor, pensei que no final de semana não ia fazer nada. Veja que é um treino para uma semana. A semana são 7 dias, vamos trazer trabalho para você 7 dias. Você pode condensar isso em mais de um dia? Sim. Não faça tudo no mesmo dia, mas você poderia trazer aqui para sexta-feira e ficar livre no final de semana. Então, a autocorreção com critérios, então você vai olhar ali o critério, né? Observando o quê? Adequação ao tema, coerência, coesão, a gramática, a sua proposta final. Marque os erros repetidos, frases confusas. Peça para alguém ali corrigir para você e dar uma olhada. Ih, isso aqui está confuso. Muita gente escreve e acha que está ótimo, né? E aí você vai fazendo ali um caderno de erros. Ah, eu estou errando sempre o acento e tal palavra. Pô, aí você vai começar a gravar aquilo para que isso não ocorra mais. E o domingo aí já leve, né? Se você levou isso até o final de semana, né? Onde é que eu vou fazer mais a manutenção da constância sem sobrecarga. Então aqui eu vou estar lendo uma redação de nota alta. Muitos materiais você consegue comprar, redações de professores, de alunos que fizeram o curso. E aí você vai ter lá redações bem escritas. É uma forma. Né? Tem muitas coisas, tem redações de concursos de pessoas que fizeram e tirar nota máxima. Então você dá uma olhada nisso. Né? Você pode olhar um texto geral de atualidades, porque você vai fazendo ali uma base. Aqui você não vai gastar muito tempo, vai gastar 20 minutinhos fazendo esse trabalho, né? Já que o seu foco principal é o estudo e não só ficar
vendo isso aqui. Eu sempre falo isso porque, de novo, acho que já falei em alguns vídeos, tem muito aluno que pega e aí no horário de tempo dele ele tá só fazendo isso, tá só lendo redação, tá só vendo atualidade. Não é essa a ideia, você tem um bocado de matéria para estar cumprindo aí. É isso, gente. Aí chegando nosso vídeo em 5 minutinhos, né? Quem tá vendo acelerado. Deixe nos comentários suas dúvidas, que tema você gostaria que a gente trabalhasse. E a ideia é construir o canal junto com vocês. Então precisa das suas ajudas aí, né? Da sua ajuda para que a gente consiga trazer as ideias ou explicar para você aqueles pontos que vocês acham mais complicados. Também aqui embaixo nos comentários vocês vão encontrar alguns links para pacotes de matérias, né? Na área discursiva, de cursos que você pode comprar com desconto em algum dos grandes cursinhos aqui do Brasil. Vale muito a pena dar uma olhada. Se é o curso que você está pensando em comprar, você vai lá e vai ter um desconto ali maior do que você pode ter se não usar o link. Um grande abraço.